Hoje eu acordei com uma energia tão incrível, o dia tá tão lindo, tá tudo tão perfeito, que eu vou entregar um vídeo para vocês aqui maravilhoso. Então antes de começar o vídeo eu já vou pedir para vocês, ó, já dá um like nesse vídeo agora mesmo. Eu garanto que você vai gostar demais dele. Eu também quero te pedir que cada vez que eu falar sobre um comentário nesse vídeo, deixe um comentário sobre o que eu tô falando. Eu vou falar algo muito legal, vai conectar demais com você hoje. E aí eu vou pedir outra coisa para você. Antes de você ver o vídeo, já compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha primeiro. Compartilha, sabe um lugar legal de compartilhar vídeo? No status do WhatsApp. As pessoas que te conhecem, elas vão ver aquilo que você está assistindo e vão se interessar de ver também. E aí você vai ajudar outras pessoas a conectar com a gente nesse desafio que a gente está fazendo e que a gente está descobrindo um monte de coisa muito legal. Então, já pegamos essa? Vamos começar desse jeitinho esse vídeo hoje? Bom dia! Curta, comenta, compartilha. Vamos embora, vamos pro vídeo. Quem está chegando aí porque foi compartilhado em algum lugar, já se inscreve no canal. Ó, tá acontecendo muita coisa boa e vai acontecer coisas melhores ainda. Cada dia eu tô indo para dentro de uma raiz minha para arrancar uma coisa, porque, ó, tá vendo essa energia toda maravilhosa minha? Parece que o desafio tá assim, tá fácil, né? Eu tô nadando de braçada. Ah, não tô não. Eu tô nadando contra a onda. Tem muito esforço, tem muita dedicação, tem muita irritação e muita hora, tem hora que... Eita, ontem eu vou contar para vocês sobre ontem. Mas antes disso, vamos lá. Vamos com tudo para esse desafio. Hoje o dia tá lindo e eu quero fazer algo especial aqui. Tem uma frase, eu vim me perguntando, né? Eu saio lá da minha casa, que é lá em cima, e venho descendo aqui pro lago. Quando eu chego aqui no lago, eu tenho que ter o assunto já meio que pronto para eu falar aqui com vocês. É tudo espontâneo, é tudo do que eu tô vivendo. Então eu fiquei olhando o dia de ontem, né? No dia de ontem, algumas coisas que eu queria fazer, aquela famosa lista, eu não consegui. Teve uma hora do dia que eu perdi assim um pouco... Eu perdi um pouco do autodomínio, né? Bora falar de autodomínio. Eu fiquei tão nervoso, ansioso com o que eu tinha que fazer no dia de ontem, que teve uma hora que eu fiz uma coisa invertida que quebrou meu dia no meio. Era para eu fazer um serviço primeiro, eu fiz outro. E aí nessa inversão, rapaz, o dia se complicou. E eu comecei a ficar irritado. Aí sabe quando você fica irritado? Sabe quando você sai atrasado para fazer alguma coisa? Que você olha na frente, vem um carro e você fala assim, não é possível que esse carro tá aí. Aquele carro tá ali todo dia, mas de repente você tá atrasado hoje, né? Aí você começa a ficar irritado. Ah, vai passar no caixa do mercado. Tem uma pessoa, meu Deus, tem uma pessoa na minha frente. É porque você tá atrasado, não é porque tem uma pessoa na tua frente. Então eu tava assim ontem. Aí eu recobrei a minha naturalidade. Eu falei, não, peraí. Eu tenho que aplicar um princípio aqui para resolver isso. O que eu vou fazer? Autodomínio. Então eu olhei, eu dei aquela centrada mesmo. Falei, ó, tá acontecendo um monte de coisa. Vamos centrar. Vamos escolher o que é possível finalizar nesse dia. Tinha um compromisso à noite que eu não poderia me atrasar. Então eu falei assim, não, agora eu vou... Aí travei. Deixei algumas coisas que eu precisava deixar para hoje, porque já não dava mais tempo. E aí eu centrei, finalizei o dia, deu tudo certo. Não deu correria, foi tudo muito bom. Vamos que vamos, estamos no desafio. Eu quero hoje falar uma frase para vocês e contar algumas coisas que estão acontecendo. E aí cada vez que eu terminar a frase, vocês vão deixar um comentário. Ó, não deixa de fazer isso, isso é muito importante. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma dinâmica hoje. Essa dinâmica é para você vir junto comigo e entender uma coisa que eu tenho certeza que vai conectar demais com você. Começamos o desafio há 68 dias atrás. Eu não consegui acordar cedo. Pensa ontem no orgulho que eu estava conversando com algumas pessoas que estão acordando cedo porque estão num ritmo de trabalho diferente, pegaram lá alguns serviços diferentes para fazer e precisam acordar cedo. E eles acordam cedinho mesmo, 4h30 da manhã,
eles já estão acordados que às 5 horas eles têm que estar lá no negócio deles para fazer o que eles precisam fazer. Aí veja só que legal. Eles estavam lá reclamando, né? Eles não estão reclamando assim de achar ruim, não. É só reclamando do cansaço, que a vida não está fácil. E estão acordando às 4h30 da manhã. E aí eles sabem que eu também trabalho no comércio. Eles perguntaram para mim: você também precisa acordar muito cedo? E eu olhei para eles e falei assim: eu não preciso, mas eu acordo. Ei, rapaz, olha, pensa na alegria de dizer para alguém que você está acordando cedo por opção, para você cuidar da sua saúde física e mental. Você está cuidando de você mesmo. Isso é top demais. E aí eu vou falar uma frase agora e vocês não podem deixar de completar essa frase. 68 dias acordando cedo, 10 para as 5 da manhã, fazendo exercícios, emagrecendo, me sentindo mais energizado durante o dia. Tá tudo tão bom que se melhorar, comentário. Vambora? Vambora. Vamos continuar para mais uma. Eu tô na animação hoje. Hoje eu tô com tudo, hein? 68 dias de desafio. Eu já comentei algumas vezes com vocês que eu tinha uma DR a cada 7 a 10 dias com a minha esposa. As DRs acabaram, meu Deus do céu. Acabou as DRs. Ó, tá tudo tão bom. Eu já não tenho mais DR com a minha esposa. A gente tem conversas maravilhosas, propositivas. E a gente está avançando muito em muita coisa. E a gente sabe que o nosso momento chegou. E que a gente vai atropelar aquelas coisas que fazem mal pra gente. Que não deixam a gente... Bom dia. Não deixam a gente fazer aqui o nosso melhor. Então, a gente bate um papo, a gente evolui. E cada vez que a gente evolui é uma alegria. Tá tudo tão bom com a minha esposa, que se melhorar... Comentário. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu essa semana. As nossas crianças foram no evento da igreja e foram com o restante da minha família, minha irmã, minha mãe, meu sobrinho, foram lá se divertir. E a gente não podia ir, o trabalho não era compatível ali os horários, né? E quando acabou o trabalho, a gente foi lá, fechou a loja e vamos embora para casa. Aí nós fizemos uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia com a minha esposa. Ó, a gente tem que se ligar, né? Porque tem coisa simples de fazer e tem coisa que dá para fazer assim. Muitas vezes a gente, ó, faz tempo, hein? Faz tempo. Quinta-feira tem uma feira noturna aqui na cidade. É uma feira, típica do interior. Vai lá um rapaz se apresentar, cantar umas músicas caipira. E aí tem um monte de barraca de lanche, e de doces, e de pastel. E minha esposa gosta de pastel. E eu falei pra ela, vamos comer um pastel? Aí ela fez assim, comer pastel aonde? Porque a gente come pastel em pastelaria mesmo. E hoje as pastelarias tem um tal de tacar recheio, até o zóio do pastel a gente não gosta. A gente gosta do pastel equilibrado e é difícil achar. Mas pastel de rua que você acha esses pastéis equilibrados. Aí, vamos comer o pastel na feira. Tem feira? Tem feira. Quinta-feira de noite tem feira. Não sabia. Só faz 10 anos que a gente mora aqui, tá? Faz 10 anos que a feira existe e a gente nunca tinha ido. Mas eu sabia que a feira estava lá. E aí eu peguei, chamei ela. Vamos lá pra feira? Vamos comer um pastel? Ela, vamos. Aí eu entrei no carro e fiz assim pra ela. Nossa, chegar em casa agora dá pra gente descansar bastante, né? A gente chega, já toma um banho, já descansa. Aí ela olhou pra mim, ué, você não ia me levar pra comer pastel? Não era uma reclamação não, hein? Era apenas um pedido de socorro, tipo, ô, eu quero ir comer o pastel mesmo, você falou, achei legal, vamos pra feira. Beleza, chegamos na feira, as entradas que tem, é um lugar de feira, né? Próprio pra feira. E aí quando a gente foi chegando, as entradas não são as mesmas do dia. E eu até olhei e falei assim, caramba, parece que não tem feira, e a feira é mais para dentro do ambiente. Não dava para ver luz como que tava, né? Aí eu falei, acho que hoje não deve estar tendo a feira. Aí eu, não, mas não vamos desistir não, vamos ver. Aí rodeamos
todo o percurso do ambiente e achamos uma entradinha, tudo escuro, entramos, aí a gente chegou. Parece uma feira escondida, é coisa do interior mesmo. E aí a gente encostou o carro, saímos andando abraçadinho, igual um casal de namorado. E aí comemos o nosso pastel, eu comi coxinha, que eu adoro. E aí a gente tomou um caldo de cana, aquele coisa típica do interior, coisa típica da simplicidade. E nós ficamos felizes pra caramba. Parecia dois menininhos, sabe? Dois menininhos de pouca idade, quando sai a primeira vez. É assim que a gente tava. A alegria só. Rapaz, fazia muito tempo que eu não fazia algo só com a minha esposa assim. Algo simples, né? Algo mais legalzinho. Faz um pouquinho mais de um ano que eu tinha feito com a minha esposa. Vocês veem como a gente vai se distraindo e a gente vai deixando as coisas passar. E dessa coisa simples é anos pra caramba que faz. Não tem nem me lembro. Faz tempo demais. Vamos lá. Menino, eu não tô mais tendo DR com a minha esposa. A gente não precisa mais ficar de biquinho pro outro. A gente saiu pra comer um pastel, tomar um caldo de cana. Ficamos felizes pra caramba. Tá tudo tão bom, mas tá tudo tão bom que se melhorar, deixa aqui nos comentários aqui, ó. Tem um monte de outras coisas que estão sendo resolvidas na minha vida nesse desafio. Tinha coisa que estava travada há um ano, eu resolvi e está me trazendo resultado. Tinha coisa que estava travada na minha mente que eu não conseguia fazer, está destravado. Algumas coisas, eu não vou falar tudo, mas eu quero dizer para vocês assim, tá tudo tão bom, mas tudo tão bom nesse desafio, que se melhorar, deixa aqui nos comentários. Vamos para cima desse vídeo agora, porque agora eu vou falar. Até agora eu estava falando sobre comemorações, sobre as coisas como eu gosto que elas aconteçam. Bom dia. Mas eu quero falar agora para vocês. Vamos partir pro lado sério. Ó, eu adoro fazer isso. Ó, vamos falar sério agora. Vamos falar sério. Se depois eu quiser, aí eu paro de falar sério. Mas agora é sério mesmo. Sério de verdade. Tem um monte de coisa acontecendo que é muito boa. E eu tenho motivo de sobra para comemorar. Se o desafio acabasse hoje, eu teria alcançado tudo que eu desejei no começo do desafio? Não, não teria. Mas eu estaria feliz? Estaria feliz. Eu estaria feliz e ia me propor a outro desafio para resolver o que eu não tinha resolvido. Mas eu estaria muito feliz com tudo que eu tenho para comemorar. Com o novo Alex que está aqui, que não é mais o mesmo Alex que começou o desafio. Essa não é a proposta. Eu tenho que estar na frente. Eu não quero terminar o desafio sem algo resolvido. Eu quero resolver todas as coisas que eu preciso. E é óbvio que depois que o desafio acabar, eu vou precisar continuar fazendo as coisas da melhor maneira, porque senão eu vou me distrair e vou voltar para trás. Eu não vou voltar para trás nunca mais. O que eu quero falar para vocês sobre isso hoje? Eu olhei para algumas coisas que estão atrasadas no desafio, porque tem uma sequência de coisas acontecendo e no fim do desafio vai acontecer algo que vocês vão ficar muito surpresos. Tá falado, não vou falar mais nada sobre isso. Mas isso está atrasado. Tem algumas coisas que não estão acontecendo a contento, da maneira, no tempo certo que deveria acontecer. Então tá faltando um pouquinho de ordem, né? Aplicar o princípio ordem para colocar as coisas no dia a dia na hora que precisa ser feito. Tem coisa acontecendo que eu não estou empenhando a energia necessária para resolver. E aí, por que eu comemorei todas essas coisas antes? Falei aqui com vocês e pedi para vocês completar. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviram essa frase em alguma época da sua vida. Geralmente a gente ouve isso de pessoas que a gente faz tempo que a gente não encontra, e aí a gente vai perguntar para a pessoa: e aí, como está a sua vida? A pessoa fala: ó, rapaz, a minha vida tá boa, tá assim, 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 e conta algumas coisas, e aí no fim a pessoa olha e fala para você: ó, tá tudo tão bom que se melhorar estraga. Eu ouvi essa frase muitas vezes na minha vida, onde muitas vezes, demais. Parece que não é nada, né?
Mas hoje, quando eu estava olhando para as coisas que estão atrasadas no desafio, que não estão da maneira como eu queria que elas estivessem, aí eu me lembrei dessa frase. E como eu estou caindo para dentro de mim, eu pensei, por que eu estou falando essa frase nesse momento? E aí eu fui resgatar. Tá vendo? Eu estou comemorando as coisas que estão acontecendo. Tá bom demais. E tá bom mesmo. Tá bom. Tá tão bom que se melhorar, melhora. Eu me lembrei do meu professor de luteria. Ele falava isso pra gente. Ele tinha umas frases bem legal, né? Alguém chegava pra ele e falava assim, rapaz, eu tava fazendo alguma coisa e do nada, aí ele já completava, não sai nada. Porque do nada não sai nada mesmo. Então ele tinha essas frases. Professor Valdemir de luteria, ele deu aula de luteria teórica para mim, fabricação de violinos, mas ele também é luthier do Conservatório de Tatuí. E ele marcou a minha história com algumas frases e eu estou aqui falando sobre ele, honrando a vida dele, porque ele realmente marcou minha vida. E ele falava essa frase, tá tão bom que se melhorar, se alguém fosse falando perto dele, ele já completava, melhora. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Falei tudo isso antes do vídeo para você entender junto comigo que às vezes as coisas estão tão boas, que se elas melhorarem, você acredita que elas vão estragar. E parece coisa boba? Não, não é coisa boba. Você está vivendo coisas na sua vida hoje que você olha e fala assim, puxa vida, eu cheguei num lugar muito pleno, muito pleno. Se eu passar disso aqui, vai estragar. E sabe o que eu quero que você olhe agora? Quando você fala que se algo melhorar vai piorar, você deve olhar em volta de você. Por que vai piorar? Porque parece que essa é uma frase inofensiva, mas ela não é. Ela é uma frase extremamente perigosa e ela realmente significa isso que nós estamos falando. Se você olha para algo que está muito bom na sua vida, você acredita que se melhorar, vai estragar. Vamos pensar num exemplo disso? Você tem uma convivência. Você tem seus amigos, os amigos de infância. Às vezes, ou quase sempre, no percurso da nossa vida, a gente vai chegar em lugares que a gente não imaginou que chegaria. E do mesmo jeito que a gente não imaginou que chegaria, nossos amigos também não imaginam que vão chegar. Vou até parar para terminar esse vídeo aqui paradinho hoje. A gente imagina que os amigos também não imaginavam que ia chegar. Então vamos pensar assim. Você está num grupo de amigos que todo mundo anda de... Vamos falar o nome de um carro aqui. Todo mundo anda de Corolla. A condição financeira dos seus amigos é andar de Corolla. E aí você está evoluindo na vida, está evoluindo da vida. De repente você pensa assim, eu vou comprar uma Porsche. Mas quando você pensa em comprar Porsche, aí você pensa assim, mas como meus amigos vão olhar para mim? Como que eles vão entender que agora eu estou andando de Porsche? Porque na hora que você começar a andar de Porsche, seus amigos também vão ser os amigos que andam de Porsche. Ah, mas a gente não precisa abandonar, mas não é questão de abandonar. Não é questão de abandonar. Vamos pensar por outro lado. Você está acostumado a comprar pizza da promoção. O seu ambiente também compra pizza da promoção. De repente, você pode. E aí você escolhe uma pizza, você está acostumado a comprar pizza de 40. Aí você acha uma pizza de 80 que é muito boa. Aí você chega e vai contar para os seus amigos. Rapaz, eu comprei uma pizza de 80, pensa num lugar legal, vamos lá comer uma pizza? Seus amigos só vão se eles tiverem dinheiro. E não é questão de querer ou não querer estar com você. É porque se o dinheiro não der para pagar, a gente não vai, né? Pois é. Se melhorar, estraga, né? Pô, você achou uma pizza de 80 é melhor, mas estragou, porque agora você não tem mais amigos. Mas sabe o que a gente tem que pensar? Que quando a gente evolui para alguma coisa, as coisas vão evoluir junto com a gente. E a gente vai para outro nível, vai para outra fase. E eu falei sobre duas coisas que envolvem dinheiro, mas não é sobre dinheiro que eu estou falando. É sobre evolução. Eu quero que você pense nisso. Tem alguns amigos que eu tenho do passado que eu não consigo mais conversar com eles. Porque eles não pensam em evolução. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre viver, sobre
enxergar as coisas de maneira melhor, de evoluir como pessoa, de sair daquela mesmice que a gente foi acostumado, que a gente nasceu, que a gente viveu naquele ambiente. Mas se melhorar, estraga. Então eu estou aqui no meu desafio, ó. Se eu chegar em tudo que eu preciso chegar, fatalmente eu vou ter que me separar de algumas coisas. Fatalmente, fatalmente. Não é questão de querer ou não. Eu vou mudar o meu padrão de vida. E eu não estou falando de dinheiro, de novo. Mas eu vou mudar o padrão de vida no dinheiro também. Que eu também não quero parecer que dinheiro não interessa. Não, eu vou mudar de padrão de vida também falando de dinheiro. Eu vou mudar de padrão de vida. Eu vou subir para outro nível. Porque eu, no nível que eu não estava mais feliz. Mas é óbvio que quando eu chegar no outro nível, alguns amigos nem quererão mais ser meus amigos. Porque eles vão achar, de acordo com o julgamento deles, com o momento deles, eles vão achar alguma coisa de mim. E não importa isso. Eles vão continuar morando no meu coração? Vão. Mas se a gente puder andar junto, vamos. Mas propósito é propósito. Não tem jeito. Ó, faz tempo que eu não falo sobre algo bíblico. Eu lembrei aqui, vou falar para vocês agora. Chegou um momento que os apóstolos, né, depois que Jesus se foi, ressuscitou, e eles estavam ali, ó, na batalha, falando sobre o Evangelho, chegou uma hora que eles tiveram uma discussão, se eles deveriam falar para os judeus, ou não deveriam, só para os judeus, ou deveriam falar para toda a humanidade sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre tudo que ele trouxe para nos ensinar. Chegou um momento, eram 12 apóstolos, olha só que coisa louca, era pouquinha gente, né? 12 apóstolos. Mas chegou uma hora que eles precisaram fazer assim: você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Qual era o objetivo deles? Falar de Jesus, falar do Evangelho, falar de uma coisa muito boa, mas não era mais possível andar junto. Então não significa que quando a gente se separa de alguma amizade, de algum ciclo social, de uma cidade que a gente muda, não significa que a gente deixou para trás e a gente não interessa mais aquelas pessoas. Não, significa que para cumprir o nosso propósito, isso aqui, ó, isso é top demais. Para cumprir nosso propósito, a gente vai precisar largar a mão de alguém. Teremos que largar a mão de alguém. Nós teremos que andar de maneira diferente do que a gente faz, porque senão a gente não cumpre o propósito. Tudo que você fez até hoje, você conseguiu fazer até aqui. E para fazer daqui para frente, você vai ter que largar a mão de pessoas, você vai ter que jogar fora coisas que não te interessam mais, você vai ter que mudar o seu padrão de vida. Então hoje, eu vim falar sobre essa frase, porque eu caí para dentro da minha raiz e eu estou aqui entendendo uma coisa muito boa para mim e vou mudar o jogo do meu desafio. A partir de hoje, eu vou enfrentar o meu desafio ainda com mais energia do que eu estava enfrentando. Porque eu quero completar essa frase. E eu quero que essa frase acompanhe a minha vida para sempre. Tá tudo tão bom que se melhorar, melhora. Vamos de novo? Tá tudo tão bom que se melhorar, melhora. Eu não quero nunca mais completar essa frase de maneira errada, porque eu vou estar em constante evolução. Eu quero morrer com 235 anos, evoluindo, 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 evoluindo. Eu só quero evoluir. Tem sempre algo melhor, tem sempre algo maior. Tem sempre algo mais importante, tem sempre algo que eu posso ser mais útil do que eu estou sendo hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu vou finalizar ele mais uma vez dizendo essa frase. Tá tudo tão bom, o desafio está dando tão certo, eu estou fazendo tantas coisas que se melhorar, melhora. Eu quero fazer mais do que eu combinei. Eu quero estar num nível onde eu desejei um nível, eu quero ultrapassar esse nível. Eu quero que seja muito melhor do que já foi. Eu pedi no começo e peço de novo agora. Não se esquece de dar o like nesse vídeo para o YouTube distribuir para mais gente. Ó, tá começando a acontecer umas coisas bem legais. O YouTube está distribuindo meu conteúdo para mais gente. E eu tô falando com vocês porque vocês são responsáveis por eu estar aqui. Lembro que eu ia fazer o vídeo, meu desafio só para mim. Eu não ia compartilhar com ninguém. Mas eu descobri que a minha dor é a sua dor. E se eu pudesse compartilhar a minha dor com você, eu ia descobrir chaves para resolver a minha vida que eu ia passar para você resolver também. Então por isso eu estou compartilhando e aí eu estou pedindo um pagamento para você, né? Paga aí, ó. Paga de graça. É só dar um like, não esquece de fazer os comentários. Agora não vale mais a frase, né? Você tinha que ter completado lá. Espero que você tenha feito isso. Comenta,
compartilha, ó, compartilha no grupo do WhatsApp, joga lá no seu Instagram, story do Instagram, faz qualquer coisa aí para compartilhar esse vídeo. E aí, se você está chegando agora, não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vamos junto fazer tudo ser melhor. Ó, eu vou dar um 180 aqui para você ver o porquê que a minha energia hoje acordou tão boa, porque quando eu olhei para tudo isso aqui, ó, eu achei o dia maravilhoso. Hoje tá, ó, 16 graus, tá fresquinho, tá gostoso, não tá ventando. Pensa num dia maravilhoso. Olha como tá isso aqui, ó. Eu só posso ser muito grato por tudo isso que eu tenho. E se você olhar em sua volta, você também vai estar muito grato por muita coisa que você tem. Vamos com tudo? Bora fazer esse dia ser incrível. Bora!